Oi gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre avivamento, certo? E aqui vamos falar um pouquinho a respeito de o porquê de a igreja brasileira estar precisando tanto de um real e genuíno avivamento, certo? O que significa essa palavra? Bem, avivamento significa tornar algo vivo, nítido, desperto. Significa mudança de vida, arrependimento de pecados, transformação de caráter. Quando se fala de avivamento, lembra-se logo de quê? De cultos, semanas de avivamento, de palavras, louvores fervorosos. Mas, na realidade, é muito mais do que isso. Como eu falei aqui, é mudança de vida, é arrependimento de pecados. O avivamento genuíno começa no altar do nosso coração, começa na nossa mente, começa na mudança que vai ser gerada em nós por meio da palavra de Deus, por meio da oração, certo? E aí é como o evangelista Billy Graham falou, avivamento não é descer a rua com barulhos de tambores, com algazarras, mas avivamento é subir até o Calvário em grande choro. Significa mudar de vida, se derramar aos pés de Cristo e decidir viver para a glória de Deus. Se nós formos estudar aqui os avivamentos ao longo da história da igreja, vamos ver que esses avivamentos não trouxeram somente mudanças espirituais e teológicas, mas mudanças também sociais, no âmbito da sociedade, na comunidade, na vida das pessoas, certo? Podemos citar aqui, pessoal, o avivamento que houve na época de Neemias, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém. Antes disso, o povo estava em profunda decadência moral, espiritual, estava totalmente distante de Deus, vivendo em prostituições e idolatrias. Mas aí, quando Esdras, o sacerdote e escriba, leu o livro da lei para o povo cai em profundo choro, em profundo arrependimento. E a partir dali, eles se voltam para Deus e Israel começa a viver algo diferente. Eles começam a experimentar momentos de alegria e de prosperidade, tanto material como espiritual, certo, pessoal? Podemos citar aqui também a Reforma Protestante, que foi protagonizada por Martinho Lutero, de forma mais proeminente. Naquela época, pessoal, a igreja estava vivendo um período profundo de decadência moral, espiritual, ética, estava distante de Deus, estava vivendo apenas assim de forma que não glorificava a Deus. E aí Lutero se levanta exatamente como essa figura, como esse personagem. E ele é usado por Deus para trazer essa reforma para a igreja. E é interessante dizer, pessoal, que a reforma protestante não trouxe apenas mudanças de cunho teológico, mas mudanças de cunho espiritual e material e social, certo? Podemos citar aqui que naquela época foram conquistados direitos como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, o direito à educação, que naquela época as pessoas não tinham, certo? Então, houve grandes mudanças em diversas searas daquele país, da Alemanha, na Europa, na Suíça, né? Especificamente ali no continente europeu, na Suíça, na Inglaterra, na Holanda, na Escócia, enfim, na Escandinávia, vários países ali puderam experimentar mudanças espirituais e sociais. Podemos citar aqui também o puritanismo inglês, que foi um momento em que os cristãos protestantes se voltaram para Cristo, vivendo o secular e o sagrado de forma intrínseca, não separando essas duas coisas, esses dois âmbitos da vida, certo? Mas vivendo para a glória de Deus. E eles viviam exclusivamente para Deus, para a família e para o seu trabalho, certo? Podemos aqui falar também do grande despertamento evangélico inglês, certo? Que ocorreu no século XVIII, com figuras como George Whitefield e John Wesley, certo? Que foram grandes homens de Deus, usados por Deus ali para pregar a palavra ao ar livre, convertendo pessoas, né? E atuando ali para a glória de Deus naquele país. É interessante dizer, pessoal, que naquela época a Inglaterra vivenciava um profundo momento de decadência moral e espiritual, certo? E ali Deus usou aqueles homens, George Whitefield, John Wesley e outros grandes homens também do avivamento inglês, para trazer revitalização para o povo inglês.
É interessante dizer que naquela mesma época a França experimentava e vivia uma revolução sangrenta, uma revolução chamada de a Revolução Francesa, certo? E ali a Inglaterra experimentava as virtudes de Deus, o poder de Deus, um verdadeiro e real avivamento, certo? Podemos aqui também falar do puritanismo na Nova Inglaterra, que foi ali nos Estados Unidos, certo? Quando os puritanos que estavam fugindo da perseguição católica ali na Inglaterra foram para os Estados Unidos e lá estabeleceram a sua fé, vivendo também somente para Deus, para a família e para a igreja, né? E por isso que os Estados Unidos prosperou tanto, porque ali não havia uma inclinação para a prostituição, para a idolatria, para outras coisas erradas, mas havia a volta aos bons princípios, aos princípios cristãos, certo? Vivendo ali para a glória de Deus. Podemos aqui também falar do grande avivamento da Rua Azusa, que ocorreu em 1906, com o protagonista William Joseph Seymour, que era um irmão negro, filho de ex-escravos, certo? E ele buscava, ele ansiava pelas virtudes do Espírito Santo. E ali ele pregava, ele orava e ele falava do batismo com o Espírito Santo, evidenciando que era algo real. E ali, pessoal, naquelas reuniões de orações, muitas pessoas se voltaram para Cristo e puderam experimentar do poder do Espírito de Deus. E ali, tanto negros como latinos e brancos puderam cultuar o Senhor e sentir o mover do Espírito, o poder de Deus. Porque naquela época existia de forma muito evidente igrejas para brancos, para negros, para latinos. Mas naquele momento da Rua Azusa, todos ali se reuniram em adoração e buscaram o poder do Espírito Santo. E aí, pessoal, interessante que nós podemos perceber que os reais e genuínos avivamentos sempre ocorrem em períodos que são precedidos por grandes decadências morais, espirituais, éticas. São pessoas que estão voltadas para a idolatria, para a prostituição, para ideologias equivocadas. Mas aí Deus sempre levanta pessoas para trazer de volta a palavra dele, para evidenciar que o cristianismo está latente e que Deus pode transformar vidas por meio da oração e por meio de sua palavra, a Bíblia Sagrada, certo? E aí, nós podemos aqui citar o nosso país, o Brasil. O Brasil, na atualidade, precisa urgentemente de um avivamento. E nós temos orado por isso. Nós temos pedido para que o Senhor transforme, liberte nosso país da opressão maligna, das ideologias malignas, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas nós, como cristãos, temos que ser as respostas às nossas orações. Nós temos que buscar ao Senhor com fervor e temos que buscar mudar de vida. Temos que nos arrependermos dos nossos pecados, porque a partir do momento em que a igreja brasileira se voltar para Cristo e mudar de vida e se arrepender de seus pecados, o Senhor irá providenciar um avivamento para a nossa igreja, certo? Para a igreja brasileira no geral. E aí, pessoal, quando ocorrer um real avivamento no Brasil, haverá mudança na política, haverá mudança social, haverá mudança na economia, na educação, haverá mudança em diversos âmbitos do nosso país. Mas para isso nós temos que nos voltar para Cristo, porque os reais e verdadeiros avivamentos não ocorrem apenas restritos, eles se espalham por cidades, por estados, por países inteiros, e a palavra de Deus se torna conhecida. E nós precisamos tornar essa palavra conhecida. Nós precisamos nos voltar para Cristo e viver de forma autêntica e genuína, certo? E para finalizar esse vídeo, eu vou ler aqui uma passagem bíblica que é bastante conhecida, certo? Que se encontra aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, deve haver o quê? Humilhação, oração, conversão, arrependimento. Porque a partir do arrependimento, da conversão genuína, haverá libertação, haverá perdão de pecados, haverá transformação.
e que a palavra de Deus, que tanto nós pregamos, seja evidenciada pelo nosso país e por todo o mundo. Certo, pessoal? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, tá bom? Inscreva-se no meu canal aqui no botãozinho inscrever-se, ative o sininho e divulgue para quem aí você conhece, tá bom? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!